Olha, cá estamos então para mais uma edição de Preto no Branco. É um programa feito sempre em simultâneo entre a Varzim TV e também a Norte Litoral TV. Hoje temos dois convidados. Vamos falar do Varzim na escola e vamos ter uma velha glória do Varzim, um guarda-redes do Varzim, dos tempos em que realmente nós andávamos pela primeira divisão, mas daqui a pouco vamos saber quem são os convidados. Porque antes de passarmos lá para dentro, para o estúdio onde está o Zé Marques, vamos lembrar aqueles que são os nossos patrocinadores. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679. Ora, está então uma vez mais, muito boa noite. Norte Litoral TV e Varzim TV, todas as terças-feiras, cá estamos consigo e é bom estar consigo. Vamos cumprimentar desde já ali o Zé Marques, na Varzim TV. Zé, olá, viva, muito boa noite. Muito boa noite, Rui, boa noite também para os seus telespectadores que nos veem por toda a parte do mundo, através deste meio de comunicação. É com orgulho, uma vez mais, que estamos aqui perante vós, para falarmos do nosso Varzim. Este é um espaço dedicado exatamente ao Varzim Sport Clube. Como sempre, temos convidados e antes de referirmos também, dizendo que esta semana as coisas correram muito melhor, nomeadamente para a nossa equipa sénior. Nos escalões jovens foram mais ou menos, tivemos um empate em casa depois de estarmos a ganhar nos juvenis por 2-0. Empatamos 2-2, mas pronto, do mal menos. Mas nos séniores, uma vitória por 1-0, frente àquele que era o primeiro classificado da zona, foi ótimo para levantar o ânimo e já se nota efetivamente alguma coisa dentro das quatro linhas. As pessoas saíram mais satisfeitas do relvado, ou seja, do estádio, e isso foi de facto uma coisa que enaltece agentes vazinistas que estiveram efetivamente ao lado da nossa equipa. Isso é de realçar. Antes de passarmos então para a palavra, volto a frisar aqui que no próximo dia 10 de maio vamos realizar a primeira caminhada denominada Lobos do Mar. Queremos que toda a gente adira a esta iniciativa do Varzim Sport Clube. Posso-vos dizer que as inscrições são simbólicas, os preços variam 2,5€ para sócios, 3 euros para não sócios, depois temos os packs familiares. Quem quiser levar a família, até 4 pessoas, se for sócio paga 7,5€, se não for, as mesmas pessoas paga 10 euros, mas não se esqueça, para além de caminhar pela sua saúde, recebe gratuitamente, ou seja, em troca da sua inscrição, um kit composto por uma mochila, uma t-shirt alusiva ao evento, um boné e um cantil. Portanto, motivos de sobra para que você participe, porque os lucros revertem todos a favor do nosso clube para montarmos uma equipa para subirmos de divisão. Por que não? Dito isto, muito boa noite, meus senhores. Tenho aqui dois ilustres senhores em duas áreas, que trabalham em duas áreas, e um trabalhou, mas está sempre ao lado do Varzim, outro ainda trabalha em áreas específicas, mas ao lado do nosso clube. Falo, em primeiro lugar, com o professor Jorge Marques. Muito boa noite, professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Ele que é o coordenador desta bonita ideia da ida do Varzim às escolas, daqui a pouco falaremos, e, claro, que ao meu lado direito, não digo velha, uma glória do Varzim, defendeu estas cores durante 6 anos consecutivos, com grandes exibições. Quem não se lembra, ele é Lúcio. Boa noite, Lúcio. Boa noite.
Então vamos começar pelo professor Jorge Marques. Professor, antes de mais, conte-nos como é que surgiu esta ideia de levar o Varzim à escola. Aliás, uma excelente ideia, quem quer que seja o mentor dela própria, foi de facto uma excelente ideia. Como é que isso surgiu? Antes de mais, obrigado pelos elogios. A ideia surgiu há 10 anos, quando o Varzim estava praticamente a subir divisão, não é? Foi no último terço de campeonato. Lembrei-me que, de facto, para chamar mais gente ao estádio, naquela altura, bem importante, lembrei-me do projeto, apresentei o projeto ao Varzim e pronto, foi muito bem aceito. E pronto, começamos a nossa caminhada pelas escolas, com muito boa aceitação. Digo já, agradeço desde já a todos os coordenadores de escola e executivos. Mas pronto, o projeto surgiu de uma ideia, foi proposta ao Varzim, foi aceito. E essa proposta foi elaborada por quem? Pelo professor, digamos, em sintonia com os agrupamentos escolares? Sim, portanto a proposta foi apresentada por mim, depois do Varzim aceitar a proposta, com o apoio da Câmara Municipal, e é importante referir isto. Exato. Fui aos agrupamentos, reuni-me com todos os agrupamentos e então pudemos o plano em ação. Eu tive o privilégio de acompanhar, pelo menos em 2 visitas que fizemos às escolas. De facto, nota-se uma aderência, eu diria quase total, dos jovens ao seu Varzim, quer dizer, miúdos com a idade que têm, a partir dos 5 anos até aos 10 anos, praticamente, a viverem já ao clube, porque nota-se a presença de muitas camisolas, miúdos com camisolas vestidas, com os cascóis. Essa motivação, qual é, na sua ideia, como é que isso surge? É assim, a ideia e a finalidade deste projeto é mesmo essa, é que eles falem no Varzim, não é? Que eles se empolguem e o Varzim que seja um clube que os faça ter orgulho em ser da Póvoa e ser varzinistas. Pronto, é muito bom ver os jovens a gritar pelo Varzim, sem dúvida, não é? Uma outra coisa, professor, este projeto é tempo limitado ou será que vai ser rotativo, portanto, com o caminhar do tempo? As escolas estão em permanente mudança, não é? Os alunos vão mudando, vão passando, e a minha ideia é dar continuidade, porque sim, mesmo as próprias escolas já estão com esse conceito, porque já selecionam os alunos do 4º ano, por exemplo, em detrimento dos anos mais novos, primeiro e segundo, para um dia mais tarde eles vão lá e assistem. Já pensou, acho que já falámos isso, portanto, em off, de que seria ótimo também fazer permutas, ou seja, o Varzim, sim senhor, vai à escola, mas porque não também as escolas virem ao Varzim? Era giro vermos num treino qualquer os miúdos entrarem e interagirem com os jogadores. Aliás, falámos sobre isso. O que é que tem a dizer sobre essa ideia? Sem dúvida que este projeto tem muitos braços, exatamente, tem muito braço para onde caminhar. A ideia de trazer, a ideia inicial foi levar o Varzim até às escolas, não é? No fundo nós não queremos que o Varzim, a população venha ao estádio, não, nós queremos ir ter com cada um dos jovens e chamá-los para virem ao estádio. Depois, poderá eventualmente, claro que é uma excelente ideia, dar continuidade a este projeto, no sentido de mostrar o museu, assistir a um treino. Exatamente, é uma coisa que temos aqui falado e muito pouca gente tem esse conhecimento. Temos de facto ali um espaço que deveria ser mais visto. Eu já o constatei diversas vezes, já falei inclusivamente na direção de que se deveria marcar um dia por semana para se abrir o museu à população, porque é de realçar, porque lá está patente todas as conquistas que o Varzim fez, portanto, desde taças, desde galhardetes, desde fotografias, de facto, tem ali um espólio extraordinário naquele clube e a maioria dos sócios não conhece aquela situação. Quero aqui também, nunca é demais dizê-lo, porque é justo que assim faça, dar aqui os parabéns também à pessoa que está a tratar desse espaço, que é o Sr. Vicente, que tem sido uma pessoa incansável
para, dentro das limitações que o Varzim tem, tentar preservar aquele espaço que é magnífico. Dá gosto, e aqui é um repto que eu lanço às pessoas, mesmo não tendo esta ideia já marcada, de dias marcados, podem ir lá à sede e, se desejarem visitar, é só perguntar como, e tenho a certeza que as portas serão abertas. Dito isto, voltando ao professor Jorge Marques, teve esta ideia, o professor, não sei se leciona, portanto, neste momento estou a trabalhar em apoio, não é? Num centro de estudo, estou a trabalhar. Não tenho escola, não tenho educação oficial, sim, mas estou a trabalhar. Da parte da tarde, ocupo as manhãs com este projeto e dá-me todo prazer, dá-me todo o gosto, porque estou a trabalhar para o... E dá também um bocadinho de trabalho, dado que as pessoas que não sabem, não é a ida só do Varzim, digamos, à escola. Há uma preparação, há um preparar de toda esta, digamos, máquina, logística para que aconteça uma visita, digamos, como deve ser, como deve ser. Exatamente. Falha um bocadinho as palavras, não sei porquê, mas é isso que a preparação é mosa. Tem que haver. Sim. Quero explicar às pessoas o que é que se faz numa visita dessas, porque a visita vai à escola, mas como? O que é que eles fazem? Olha, se calhar seria bom vermos exatamente algumas imagens de uma visita à escola, aliás, de várias visitas a várias escolas, e depois fazíamos no final, é um filmezinho de digamos, de 2 minutos, minuto e meio, 2 minutos, e depois se calhar comentávamos, porque as pessoas iam com certeza também perceber um pouco melhor daquilo que se faz nestas visitas à escola. Exatamente, vamos então ver isso, foi uma excelente ideia. Ora, está, o Varzim vai à escola, todo este trabalho então preparado pelo professor Jorge Marques. Professor, realmente organizar tudo isto com tantos convidados, e vemos ali pessoas ligadas ao jornalismo, velhas glórias do Varzim, antigos jogadores mais novos, jogadores das camadas jovens, jogadores da equipa sénior, coordenar tudo isto deve dar algum trabalho. Sim, é assim, o trabalho é um trabalho que não custa, não é? Dá trabalho, é verdade. Mas é feito com gosto também. Mas é feito com gosto, exatamente, e custa menos, não é? Quando é assim. Exatamente. É por amor à causa, no fundo. Mas também tenho, isto não tem nada que saber, no fundo, não é? É uma questão de dividir tarefas. A minha parte é organizar o espaço, tratar tudo com as escolas, tratar também com os antigos jogadores, os antigos atletas. Exatamente. E a parte do Varzim
É mais com os atletas atuais, sim. Depois há as questões que eles têm que tratar em relação a lesões e disponibilidades, não é, de jogadores. Mas é um trabalho que nasce muito bem e que dá um excelente resultado, não é? No meio disto tudo há sempre casos que marcam, e esta é uma pergunta que eu tenho que lhe fazer, não é? De tantas visitas que fez, tem alguma que lhe marcasse pela positiva, portanto, que chegasse no final e dissesse, eu sei que diz um pouco em todas elas, mas aquela que mais lhe tocou? Sim, sem dúvida que todas as visitas nos deixam um sinal, não é? Um sinal qualquer. Umas escolas pela organização, pela preparação, não é? Que é excelente. O cuidado que têm em preparar. Pela recepção, todas as escolas nos recebem de uma forma espetacular. Não tenho... Sim, pelo menos constatei em duas e de facto... Sim, pois as questões que variam são, nomeadamente, são acima de tudo a vergonha dos miúdos, não é? As perguntas, a fase mais difícil é aquela das perguntas. Exatamente. E depois a alegria, sem dúvida que todas as escolas, sem exceção, mostraram muita alegria. Isso dá ainda mais força para continuar. O professor tem aí ao seu lado, portanto, algumas digamos, cartões que desejaria mostrar também, para as pessoas saberem também o que é o empenho ainda mais do professor nessa, podemos mostrar os nossos, virando aqui para esta câmara. Eu trouxe, são inúmeros os trabalhos que nos entregam. Eu trouxe alguns exemplos daqueles, escolhi alguns, não é? E são os miúdos que fazem este trabalho na escola? Sim, portanto, eu no final de cada visita peço um trabalho sobre esta visita aos professores. E acho que depois cada um... Porquê? Porque isto depois faz os alunos trabalharem... Exatamente. Não sei só aquela passagem do varzinho... Então, mas acaba por ser também um trabalho didático. Exatamente. Sim, mesmo para os professores dá para aproveitar, sem dúvida. Temos aí um exemplo de um trabalho. Temos também aqui outro, por exemplo. Reparem que dá trabalho, não é? E se calhar também com a mão dos pais, mas esse também é o objetivo. Com certeza, para toda a gente a trabalhar. Eu poderia trazer aqui todos, mas nunca mais iríamos. Evidente. Não, isto dá para as pessoas saberem que efetivamente a partir desta visita há um trabalho escolar também baseado nessa mesma visita, não é? Nesta segunda versão, entre aspas, deste projeto, eu tive a ideia de deixar uma recordação, porque na primeira edição a gente passava, mas nada ficava do Varzinho, não é? Era apenas, o Varzinho veio à escola, mas depois... este ano decidimos dar um diploma assinado por todos os jogadores do Varzinho. Todos deram aqui o seu autógrafo. E pronto, e fica na escola como recordação que o Varzinho lá esteve, não é? Excelente ideia, não há dúvida. Para ficar claro que isto é um trabalho, pronto, que é muito bom e liga muito. Nota-se que o professor está aí todo vaidoso, digamos assim, no bom sentido da palavra. Porque acho que o Varzinho está em grande necessidade quando isso acontece. E depois há uma coisa muito importante, é que eu tive a oportunidade de realmente participar também em alguns desses encontros e logo pela manhã é um dia de festa para aquelas crianças, é um dia diferente para as crianças, para os professores, para os auxiliares, para toda a gente, é um dia de festa e isso é importante, levar o nome do Varzinho dessa forma positiva às escolas, aos mais novos, mas também de certa forma aos pais que ficam a saber também através dos trabalhos, às auxiliares, às professoras, enfim, eu acho que realmente é de salientar esta ideia muito, muito positiva do professor Jorge Marques. É para levar. Sim, e para além disso eu também gostaria de realçar e é importante referir que quer dirigentes, quer jogadores têm sempre atenção em dar a palavra aos miúdos que os estudos são importantes, não é? O futebol é importante, não é? Ser jogador é o sonho de muitas daquelas crianças. O grau cultural tem que ser elevado também neste momento. Sim, e atenção para eles estudarem bem e fazerem atividade física. Acho que esse também é um dos objetivos, não é? Porque... Sim, senhor. O professor Jorge Marques vai continuar aqui nos estudos connosco e agora vamos virar a agulha para um senhor que se chama Eduardo Lúcio Esteves Pereira. Eu iria dizer que se ouvissem falar em Eduardo Esteves Pereira, ninguém conhecia, mas se disser, como disse da primeira, Eduardo Lúcio Esteves Pereira, muita gente deve conhecer. Lúcio, uma vez mais, muito obrigado por aqui ver. E a pergunta que eu faço sempre aos meus convidados, cá vem, estas glórias do Varzinho, é sempre a mesma. Quando e como começou a dar os pontapés na bola? Bem, primeiro, queria felicitar aqui o professor João Marques pelo trabalho que tem desenvolvido
Já tive a felicidade de o acompanhar em 2 visitas à escola e quero dizer que é um trabalho muito interessante na divulgação daquilo que o Varzim é, daquilo que foi e daquilo que poderá vir a ser no futuro. É importante mostrar aos miúdos que o Varzim é importante para a cidade e é importante mostrar aos miúdos que o Varzim é um clube com história. Portanto, este trabalho é um trabalho difícil, é árduo, por sua vez sei que não é fácil, por sua vez contactar pessoas que fizeram parte da história do Varzim, dá muito trabalho, portanto quero felicitar e quero lhe dizer que continuo, porque o Varzim é destas pessoas, destas coisas que o Varzim precisa, plenamente de acordo. Pessoas que se calhar ninguém andam no escuro, mas que fazem um trabalho muito útil, quer para o Varzim, quer para a cidade, e para identificar os miúdos que o Varzim é um clube. Por isso é que ele está cá neste programa também, para ser parece que estas palavras e muitas mais podem ser dirigidas no sentido de lhe valorizar o seu trabalho. Portanto, muitos parabéns e felicito por seu bem. Também agradeço a presença do Lúcio já agora nas sessões, sempre vou com todo o gosto, como sabe. Agradeço. Primeiro porque dizer aos miúdos que o futebol é uma paixão e só se vive quem por lá passa, mas também dizer, como disse bem, que para além do futebol há outra vida, e a vida, essa dos estudos que é importante. Sim, que nem toda a gente é Cristiano Ronaldo, como costuma dizer, não é? Já para não falarmos de outros, não é? Respondendo à sua pergunta, comecei como todos os jovens a jogar futebol da rua, com meus 13, 12, 14 anos, e com um grupo de amigos resolvemos fazer um clube de rua, por sinal, os meus colegas de infância, pusemos um dos meus... Antes prosseguíamos, porque não falámos, o Lúcio é natural, ele nasceu em Leça da Palmeira, portanto, a centralizarmos, quando começou a dar os pontapés. Precisamente com os meus colegas de infância, começámos a dar shows e resolvemos fazer uma equipa de futebol, que tínhamos rapazes, na altura, suficientes para fazer uma equipa de futebol. Fizemos, havia na altura os Leões da Agra, que ainda hoje existe, agora é uma equipa que pratica no campeonato do Amador, e havia lá o Café Like, onde nós frequentámos, também tinha uma equipa, portanto, acabámos por fazer um torneio... Estamos a falar com o Lúcio com que idade? 14 anos. 14 anos. Fizemos esse torneio quadrangular, onde entrava pessoas já com mais idade, com 20 anos, pessoas que paravam no café e que jogavam no Leça, que jogavam nos Leões da Agra, e o mais velho da minha equipa tinha 15 ou 16 anos, que era o José Manuel, e portanto, para ver, éramos todos quase da mesma idade. Entramos nesse torneio e vencemos esse torneio, portanto, foi logo ali. E eu, como é logo, como eu até gostava de jogar à frente, mas como não havia ninguém para ir para a Baliza, e se calhar não tinha... Foi voltar à força? Foi voltar à força. E então mandaram para a Baliza. Na Baliza, portanto, nestes 2 jogos que fizemos um contra o Leões da Agra, depois contra o Café Laica, vencemos os 2 e saímos bem, e então houve logo pessoas que me quiseram levar a treinar ao Porto e quiseram levar a treinar ao Leixões. Eu no Porto não fui, que era muito longe, não tinha à altura meios para ir, fui ao Leixões, que era mais perto, e logo no primeiro treino fui o falecido Oscar Marques. Pegou, viu, já não me deixou vir embora sozinho, veio comigo, eu vim com ele, esperei por ele, vim no táxi com ele, veio à minha casa, falou com a minha mãe, que o meu pai estava no ultramar nessa altura, numa comissão, e então falou com a minha mãe, e a minha mãe disse, senhor, e tal, daqui da culto, pronto, mas um bocadinho tímida, não é? Tímida, não sabia o que ia dar e tal, pronto, e eu acabei por ir para o Leixões. No Leixões, como fiz a minha iniciação, tive 2 anos nos Júnior. Na altura era os juvenis e júniores só. Eu não fui juvenil, passei logo para os júniores, e no segundo ano dos júniores, no primeiro ano foi para a experiência, sempre suplente, fiz só a prova extraordinária, quando acabou o campeonato. No segundo ano fui titular da equipa e passei já a fazer alguns treinos com os séniores. E assim foi, portanto, subi a sénior mais ou menos 17, fazer os 18, e pronto, passei, fiz logo contato como profissional com 18 anos, fiz o contato profissional. O primeiro ano nos séniores mantive-me, no segundo ano sou emprestado para Bragança, para rodar, portanto tive o treinador que lá estava, que era o Cavém, falecido Cavém, que foi jogador do Benfica,
Tinha um senhor que fazia, que transmontano, que dava-se bem com pessoas do Leixões e pediram para me ceder. Alguém lá. Pronto, eu ceder uma época, nesse ano joguei no grupo desportivo de Bragança, fiz a melhor classificação, até à altura, a melhor classificação de sempre do Bragança. O Bragança era uma equipa para descer e para subir também. Ficámos em 6º lugar, portanto foi muito bom. E no ano seguinte venho para o Leixões, assento praça, para a tropa nesse ano, e precisamente no ano que eu estava, e sou titular no Leixões para aí à 6ª ou 7ª jornada. O treinador, o Jano Rocto, antigo glória do Sporting também nos anos já atrás, lançou-me na primeira equipa, e a partir daí foi o meu arranque. A partir daí foi sempre. Tive 11 anos no Leixões, portanto já contar com a formação, até que o Varzim mostrou-se interessado nos meus serviços e vim para o Varzim. Nessa época que veio para o Varzim, foi numa época também em que o Leixões teve uma má classificação. O Lúcio, se é que eu estou aqui a centralizar, eu fui recorrer na minha capa, recorrer, digamos, para alguém que tenha a sua história, digamos, em livro. E tenho aqui alguns apontamentos, podem estar corretos, mas o de qualquer maneira o Lúcio retifica se possível. Numa altura em que está no Leixões e aparece um outro guarda-redes na altura, e o Lúcio já não faz, pronto, não tem o seguimento que tinha até à altura em jogos, em termos de jogos. Portanto, suponho que era em 75, 76, julgo eu. Em 76, 77 chegou à equipa de Leixões, outro guarda-redes. Foi o Benj, era o Benj. Exatamente. Pronto, e ele continuou. Eu continuo no Varzim nessa altura, no Leixões nessa altura. É quando vem o Falcido Meirinho para lá e quer fazer uma equipa para a Europa. E o Falcido Meirinho dispensa todos aqueles jogadores que eram da formação de Leixões, dispensou. E eu fiquei. E ele vai buscar o Benj e vai buscar o Barrigana, 2 guarda-redes. E eu passei a ser o terceiro guarda-redes. Acontece que o Leixões nesse ano, a primeira volta era a defesa menos batida do campeonato. A nível da Europa, era a equipa da Europa com menos golos sofridos. O Benj era como toda a gente sabe, jogou aqui no Varzim, era um monstro da beleza. Era um guarda-redes. Num guarda-redes fizemos bem. Só que depois há um desentendimento entre o Sr. Meirinho e o presidente, que era o Sr. Perdigão, e o Meirinho vai embora e vem o professor João Mota, que mais tarde vem ser adjunto no Futebol Clube do Porto, que era treinador dos júniores do Leixões. Pegámos na equipa, mas nessa altura nós já estávamos a cair um pouco, já o Leixões estava a cair. Já estava desmotivado, nós assim. Não sofremos muitos golos, mas também tínhamos dificuldade em marcar. Portanto, o professor João Mota fica e eu só faço os últimos 3 jogos, é quando o Leixões desce divisão. O Leixões desce divisão nesse ano. Exatamente. Eu faço os últimos 3 jogos. Então as minhas escalas estão corretas. Faço 3 jogos, faço em casa contra o Portimonense e o Varzim, e faço fora contra o Beira-Mar. Em casa, contra o Varzim, tenho uma história esse jogo, porque... Vamos contá-la. Porque a maior parte dos jogadores do Varzim nessa altura tinham sido jogadores, os bebés do Leixões. Nós falamos do Horácio, o Neca não, o Fonseca, o Montoya e Eliseu. E então o treinador era também o Sr. António Teixeira, que fez parte também dos bebés do Leixões. E então ele optou por tirar os jogadores todos para evitar a suspeição, porque nós podíamos ganhar o jogo e toda a gente, para salvaguardar a dignidade dos profissionais de futebol que fizeram parte do Leixões, não os colocou a jogar. Nesse jogo jogou até o Freitas, que é que o Palmeiro, portanto jogou a bola, que também estava nessa altura, lembro-me, e optou por fazer aqueles jogadores que nós, se não me engano, empatámos 0-0, portanto depois ganhámos ao Portimonense 1-0 e depois fomos perder 2-1 ao Beira-Mar, onde aí descemos de divisão, juntamente com o Beira-Mar, que acaba por ser ironia do destino. Quem estava também no Beira-Mar era o Falcido Meirinho, que tinha deixado o Leixões e tinha ido para o Beira-Mar. Portanto, quer dizer que estas histórias são bem contadas. Depois, na segunda divisão, eu continuo no Leixões, sempre na esperança de que podíamos voltar à primeira divisão, até que num jogo
viemos aqui fazer, também já era o Sr. António Teixeira, o treinador do Varzim, viemos aqui fazer à Póvoa num jogo em que o Varzim já, se não me engano, já tinha a subida garantida. Nós perdemos 4-1, mas vieram-me abordar para ver se eu queria vir para o Varzim, e eu então, sim senhor, venho, com todo o gosto. À altura dele, tinha eu 26 anos, isto na época de 81, 82, e eu venho na época de 82, 83. O salto, para dar o salto, queria terminar a sua carreira. E bendita hora que eu vim para aqui, não satisfeito por sair do Leixões, mas porque queria e vim para o clube certo, porque vim para o clube onde cheguei aqui e fui bem a parar. Exatamente. E antes de prosseguirmos, vamos aqui só fazer uma pequena pausa de um minuto, porque temos compromissos comerciais, ainda bem que os temos, e a eles agradecemos. Vamos então ver quem nos apoia, para depois voltarmos à conversa com estes dois senhores que aqui tenho ao meu lado, uma glória do Varzim e uma outra, digamos que não é glória, mas vai o ser, certamente. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679. Ora, já cá estamos então de regresso neste nosso programa Preto no Branco, em simultâneo, entre a Norte Litoral TV e a Varzim TV, todas as terças-feiras, das 22 até às 23. Estamos a conversar com o professor Jorge Marques, do projeto O Varzim Vai à Escola, mas também com Lúcio Pereira, guarda-redes que passou pelo Varzim, pela Seleção Nacional, e estávamos precisamente na nossa fase da conversa em que Lúcio explicava como é que veio parar ao Varzim. E cá está o Lúcio numa das fotografias tiradas precisamente no Varzim, não no estado do Varzim, é num outro estado. É no Estado da Luz, exatamente. Uma fotografia tirada para os cromos, porque na altura fazia-se coleção de cromos, não é? Para o cromo. Mas já agora temos aqui uma outra, também é de cromos esta. Esta que já é no Estádio do Varzim. Esta já é no Estádio do Varzim. Também para um cromo. Também, e depois ainda temos mais cromos. Já agora vamos vê-los todos. Depois temos os cromos das caricaturas. Uma caricatura. Exatamente. Esta coleção eu fiz, eu lembro-me. E esta também, que também era de caricaturas, era diferente, são em anos diferentes. Mas são então fotografias que nos fazem lembrar então, do Lúcio Pereira, numa altura em que, por exemplo, temos aqui esta. Essa é no tempo do falecido Zé Torres. Exatamente. Não sei se é no primeiro ou é no segundo, mas acho que tem aí o Austin, o falecido Elmiro também. Exatamente. Está o Vitoriano, está o guarda-redes Ramadas, acho que deve estar aí também o falecido Reis ou o de Jair. E depois temos ainda uma outra que é já posterior com... Essa já com o professor Henrique Alisto, está aí o Rui Barros também, o Soares, o Quim, temos uma série de jogadores aí que... É aqueles velhos tempos, não é? Exatamente. Mas realmente foi marcante... É sempre bom recordar, exatamente. Vários jogadores, uns que já, infelizmente alguns já não estão entre nós, não são muitos, mas sempre bom recordar estes grandes momentos. Foram momentos áureos do Varzim naquela altura, não é? Sem dúvida. Fizemos uma boa equipa, tínhamos um grande espírito de conquista, tínhamos um grande espírito de balneário, éramos solidários, sabíamos... Falar em grande espírito de conquista, logo a seguir não sei se já passámos as fotos que queríamos.
No primeiro ano que o Lúcio chega ao Varzim, como sempre, nesse ano também havia uma equipa que ainda hoje é uma equipa aguerrida, que é o Vitória de Guimarães, que houve sempre uma grande rivalidade entre o Varzim e o Vitória, e os jogos eram espremidinhos, digamos assim. Sim. O Lúcio, no primeiro ano, foi totalista logo à partida, portanto, e nunca mais largou o lugar, porque de facto o Lúcio foi um dos grandes guarda-redes, foi internacional A, e creio que, se não foi esse ano, foi a seguir, que foi até a Itália, há um jogo que entra, portanto, para substituir o Jesus, não é verdade? Perdemos 3-0, 3-1. O Lúcio foi, portanto, internacional, mas eu queria aqui centralizar-me no primeiro jogo que o Varzim faz em sua casa com o Vitória de Guimarães, e o resultado é 1-1, não sei se se recorda, em que o Lúcio, pelo menos rezam aqui as crónicas de que, graças ao Lúcio, esse empate subsistiu, porque de facto o Guimarães tinha uma excelente equipa, mandado por o grande treinador que era o Mário Pérez. E então o Lúcio recorda-se desse jogo. Quer-nos contar um bocadinho dessa história? Não tenho assim muita ideia, mas tenho uma ideia de que nessa altura o Guimarães era uma equipa forte. Se não me engano, eu estava nessa altura nas competições europeias, porque era uma equipa que ficava sempre entre os 4, 5 primeiros lugares. Exatamente, era um dos grandes. Dos grandes, tinha uma equipa forte, uma equipa que nos dava sempre trabalho, mas quando vinha aqui ao Varzim sentia enormes dificuldades. Não era só o Vitória. Não era eram todos, mas todas as equipas que vinham aqui ao Varzim. Todos os clubes, exatamente. Todos os clubes que tinham muito receio. Muito receio. Eu posso dizer que, portanto, para dizer que desse jogo tenho uma memória, mas não é assim uma memória muito forte, mas lembro dos jogos contra o Guimarães que fizemos aqui em casa, sempre fizemos bons jogos, sempre dificultámos a vida ao Guimarães, e não me lembro sequer de ter perdido algum jogo com o Guimarães. Não quer dizer que não tenha perdido, mas assim no momento não me lembro. Lembro desse jogo, do primeiro jogo que eu fiz, dos primeiros jogos que eu fiz pelo Guimarães, fizemos um bom jogo. Aliás, a minha primeira época é boa, com algumas alternâncias em alguns jogos. A segunda globalmente foi boa, mas a segunda acho que foi mais, posso dizer que foi mais regular, porque também fui aprendendo com os erros que cometi. Exatamente. E pronto, por isso é que um guarda-redes, eu não sei se concorda com esta ideia que se diz que um guarda-redes só é realmente bom entre como pelo menos tem uma maturidade dos 26 anos. É o que se dizia antigamente e hoje mantém-se, salvo raras exceções. Exatamente. Não quer dizer que não haja raras exceções. Guarda-redes podem atingi-la mais novo, aos 22, como o caso do Vítor Bahia, por exemplo, como o Peter Cech, que apareceram muito novos, como o Iker Casillas, que apareceu novo. Mas normalmente aquela maturidade, aquele auge de guarda-redes aos 26, 27, porquê? Porque quando se diz isso os guarda-redes que joguem assiduamente, não é aqueles que vão para o porque começa a conhecer todos a baliza, os cantos da baliza, saber-se posicionar, quase que um passo que dá já sabe onde está, e portanto facilita muito o trabalho, o posicionamento correto que ele tem na baliza, as rotinas também que facilitam o seu trabalho. Evita-se fazer grandes defesas, passa-se a ser um guarda-redes mais simples, mas mais eficaz. Começa-se a saber sair melhor da baliza, a cruzamentos, por exemplo, que é um trabalho muito difícil, que é o tempo de saída, o tempo de salto, a trajetória da bola. Acho que é o trabalho que mais difícil para um treinador, porque nós treinamos isso durante a semana, mas em jogo é completamente diferente. Nós temos ali 10, 11 jogadores que, portanto, só com a continuidade dos jogos é que nós conseguimos apanhar as posições certas e estarmos sempre no caminho certo para evitar que a bola entre na baliza. Recorda-se do seu treinador nessa altura? Recordo-me, o José Torres. O bom gigante. Bom gigante. E como homem, como é que era o José Torres como homem? Muito bom. Não, sinceramente, tenho pena, entre aspas, não tenho pena, a forma como ele desaparece entre nós foi uma forma cruel. A doença muito foi a doença moderna, a chamada doença moderna. A pessoa que era não merecia,
se assim se pode dizer, ter o fim que teve. Mas, falo sobre isto porque é de facto mas era um homem muito bom mesmo. Era um treinador que não era muito agarrado às táticas, não era, muito agarrado, era mais ao trabalho, era ao conhecimento do jogador, ensinar-nos algumas coisas que ele aprendeu, que ele sabia, algumas materialices em relação não era tanto como agora se usa o gabinete de homem de gabinete. Não, de forma alguma não. Ele queria, e ele foi um dos primeiros, foi o primeiro treinador que eu tive aqui, mas foi ele que nos incentivou a termos espírito de grupo. Nós tínhamos de 15 a 6 jogadores que eram aqueles que eu contava, dizer, nós só unidos é que poderemos fazer algo de importante. E era esse espírito que ele incutia. Também tinha jogadores que conheciam bem o Barzinho, o André, o Vitoriano, o Austin, o Zé Alberto Torres. Eu, no meu ano, eles a conhecer-me bem, fui-me identificando com eles. Tinha o Albino, tinha o Pinto, tinha o Valdemar, e assim também veio para cá. Nesses 6 anos, se é que eu estou aqui a puxar um bocadinho para a sua memória, mas que até faz bem. Faz, com certeza. Nesses 6 anos, para si, qual era a equipa que lhe dava mais garantias? Sabemos perfeitamente que é sempre chato estarmos a dizer estas situações, mas a realidade é esta. Durante 6 anos, certeza que apanhou diversos jogadores. Houve uma equipa que, em termos, eu tive houve 2 fases na minha, as equipas que eu achei que eram mais fortes. Aquelas que se dizia, não, no Barzinho, não vamos lá porque ali ninguém passa, ali era uma muralha. Os meus primeiros anos, 2 anos, eu posso dizer que nós jogámos, eu, o Vitoriano, o José Alberto Torres, Austin e o Belmiro, já não está entre nós, André, José Maria, o Lito, umas vezes o Adão na esquerda, o Manuelzinho, se não me engano, o Adão. O Lufemba não é dessa altura também? Não, o Lufemba é mais tarde. É mais tarde. O Valdemar e o Folha. Exatamente. O Valdemar e Folha. E vou dizer que nós tínhamos ali... De nomes conhece essas gente. Nós tínhamos ali, às vezes nós conversámos, nós tínhamos ali 6 jogadores que para passar por eles não era fácil. O Lito, André, José Maria, o Austin, o Torres, nós falamos do Austin, o Belmiro não era fácil. E eu, quando ia à seleção, eu vos contar isto, que era verdade, eu ia à seleção e quando calhava nessa semana de ir à seleção vir cá, por exemplo, o Benfica, o Porto, o Sport, um clube dos grandes, e eles diziam para mim, era um problema. Já vamos nós à fogo levar a porrada, vamos aturar aqueles chatos. E eu rio, isso, vocês se quiserem ganhar... Nós contou aqui uma peripécia desse género. Eu fui contratado não foi para jogar a bola, foi para evitar que a bola entre na minha baliza. Exatamente. Eu não era jogador de brincar na areia. A bola era para ser retirada da minha... E eles chegavam ali à minha beira, viam aquele mudo à minha frente. E eu habituei-me com o Austin, com o Zé Torres, o Vitoriano e o Belmiro. Porque o Austin era assim, nós jogámos com a defesa subida e então o Brano quase a minha jogar também fora da baliza. Joguei muitas vezes, porque se a bola era metida nas costas dos defesas e eu tinha que sair. Lá está. E muitas das vezes, com as rotinas que nós tínhamos, mas isso éramos nós ali que fazíamos e entendíamos que devia ser assim. E era para eles virem aqui para passarem não era fácil. Eu cheguei a ver alguns jogos aqui, de facto, daqueles jogos mas é como em que o estádio estava cheio. Esta equipa com o Austin foi uma equipa muito forte. A equipa que nós conhecíamos bem, começámos a identificar uns aos outros, sabíamos, e foi outro ano, no tempo do Calixto, onde teve aqui o Rui Barros, o Lufemba, o Vata, o Soares, o Kim brasileiro central, o Brito, o Paulo Pires, o Vitoriano também ainda fazia parte, o Andrézinho defesa esquerdo, tínhamos o Manuelzinho também a jogar a média esquerdo. Eu fiz a pergunta ao Austin e volto a fazê-la assim também, quer dizer, era aqui que a mística que vocês criavam, chamamos-lhe assim, não era só dentro do campo, era também fora do campo. Vocês reuniam-se muitas vezes Sim. também depois dos treinos e os jogos estavam sempre, havia sempre um grupo reunido. Isso é que fazia a força, digamos assim, a união faz a força. Nós tínhamos, o nosso comportamento era assim, e eles se me estiverem a ouvir sabem que isto era assim. Nós, antes dos treinos, íamos ao café, ainda existia o Café Marzia, era o nosso ponto de encontro. Nós estávamos ali a fazer horas para o treino, convivíamos ali um bocadinho, não direi a equipa toda, mas 7, 8, grande parte.
Íamos ali conviver, íamos para o treino começava, já íamos a falar e tal, daqui sobre o trabalho, sobre o treino, como vai ser, vamos esperar que vai ser assim, deve ser assim, tentar adivinhar o que ia ser. Exatamente. Nós chegávamos ao treino, treinávamos, fazíamos o nosso trabalho, acabava o treino, nós íamos ao Nelva, na Avenida Mouzinho, onde a gente se encontrava, íamos fazer o nosso lanchezinho e depois estávamos ali mais a conversar sobre o treino, o que aconteceu, o que não aconteceu. As entradas se deu, entrar assim, o outro entrou mais forte, não entrou, aquelas coisas normais. Exatamente, aquelas conversas de jogador. E isso cria raízes, isso cria espírito de equipa. Exatamente. E às vezes por qualquer entrada mais do que se possa ter num treino, acaba por na conversa ser banalizada. Deixe-me ter aqui uma alfinetada em relação a este tempo de agora. Agora é totalmente diferente. Os jogadores vão de grandes bombas para os estádios, saem de grandes bombas e o convívio, digamos, entre eles é muito curto. O futebol levou uma transformação muito grande. A partir do momento que as carreiras dos jogadores começaram a ser orientadas por empresários, isto levou uma mudança enorme e cada um gera não a sua carreira, mas deixa que lhe façam a gestão dessa nova carreira. E às vezes para se obter conseguir alcançar determinados patamares, tem que se obedecer a determinados critérios, juntamente com o empresário. Outros para trás, não é? Exatamente. Nós não tínhamos empresário naquela altura, éramos nós que fazíamos os nossos contratos, geríamos, era aquilo que nós fazíamos. Eu sei que hoje há empresários que dizem aos jogadores que devem fazer assim, devem fazer assado, e eu digo, desde que não se metam no trabalho do treinador, que seja uma ajuda para o treinador, eu não acho mal, acho até muito bem. Com certeza. Mas o futebol levou uma transformação enorme, hoje as condições são melhores, não há dúvida nenhuma, as condições, cada clube tem melhores condições para se trabalhar melhor, mas penso que o futebol acaba por, aquilo que é dentro das 4 linhas, acaba por ser igual. Sim. Ele está inventado, já foi inventado. Pode-se dizer que é mais rápido, que se joga as táticas sobrepor-se à técnica, é um facto, mas agora já estão a ter uma ideia diferente, já estão a querer jogadores mais habilidosos para darem aquele espetáculo de qualidade técnica que o futebol precisa. Exatamente. Portanto, eu penso que tudo tem a sua... Dentro daquilo que é as 4 linhas, a única coisa que alterou foi as leis ainda em relação ao guarda-redes. Exatamente, de resto mantém-se tudo e a bola que torna mais leve, que é o problema também para o guarda-redes agora, não é? O resto, todo o empenho, penso que há agora. Há em como tudo, há os momentos bons, os momentos maus. E quando uma equipa não está bem, se não tiver uma força, se não tiverem todos força suficiente para dar a volta, é complicado. Falámos sobre essa sua deixa, é ótima para falarmos do atual momento do Varzim, mas antes, porém, vamos acabar a sua biografia. O Lúcio deixa de jogar e depois faz ainda uma incursão como treinador. Como treinador, olha, sinceramente, eu vou para o Rio Ave sem saber nem ler nem escrever. Tinha tomado conta de um cafezito e ligam-me para o Rio Ave para ver se eu queria treinar aquilo que eu queria fazer no Varzim, que me tinha sido proposto no meu último ano do Varzim. Eu ficar no Varzim, fazia a minha passagem de jogador para treinador só com a base de treinar os guarda-redes, fazer uma escola de guarda-redes aqui no Varzim. Era a minha ambição, era aquilo que eu queria. Não me quiseram, antes não acharam bem, acabou, fui-me embora. Depois estava no café e ligaram para ver se eu queria treinar os guarda-redes, para treinar os guarda-redes do Rio Ave. Eu fui, comecei a minha carreira aí. Eu comecei como treinador de guarda-redes, na altura foi para lá o Jean Pacheco, depois o Jean Pacheco vai embora, vem o professor Henrique Calisto, passa-me para adjunto, estamos ali, depois subimos um ano para não descer para a segunda B, conseguimos aguentar. No ano a seguir subimos de divisão e ele promove também o Carlos Brito para adjunto, ficamos com 2 adjuntos, depois o professor vai embora, o professor Calisto foi minha treinadora também aqui no Varzim, conhecia-me bem. Exatamente. E até é meu colega de infância, jogou comigo no Leixões também, é da minha idade, mais bem um ano de semana. O Calisto depois vai embora, e o Carlos Brito ficámos os dois,
e começou aí a nossa parceria até hoje, de trabalho com o Carlos. Foi digamos, o trabalho que teve mais longínquo como treinador, ou como treinador, foi com o Carlos Brito. Sim, sem dúvida. Quantos anos tiveram juntos? Estamos, se não me engano, estamos juntos para aí há 17, 18 anos, se não me engano. Pois, neste momento... não tenho a precisão, mas... Agora estamos à espera de trabalho. Há 2 anos que estamos no inativo, trabalho com ele, tivemos aí algumas possibilidades de ir para treinar, mas não se concretizaram, inclusive para fora. Não se concretizaram, vamos ver. O que é que me diz às pessoas que dizem, e aliás, veio nos jornais, portanto é público, em que dizia que o Carlos Brito quer de facto um excelente treinador, mas que só é um bom treinador aqui no Rio Ave? Eu já não é verdade. Não é verdade, eu vou dizer que não é verdade, porque gosto... Isto não é nenhuma provocação, eu compreendo. Constatação. E o Carlos tem alguma responsabilidade nisso. O Carlos nunca veio desmistificar isso. Deveria ter vindo a público desmistificar isso. Mas eu vou dizer porque não estou de acordo. Estou de acordo porque é assim. Nós saímos daqui, fomos para a Estrela da Amadora. A primeira saída para nós é para a Estrela da Amadora. Apanhámos a equipa já a meio de percurso, substituir o Quinito. Não conseguimos os objetivos que era manter na primeira divisão. Depois voltámos ao Rio Ave, conseguimos subir ao Rio Ave. Saímos, fomos para o Boa Vista. Fomos para o Boa Vista num ano em que o Boa Vista vende 8 jogadores. O Nelson para o Benfica, o Cafu, o André Barreto, vendo o Carlos para o Steaua de Bucareste, vendo o ponta de lança William, uma série de jogadores que vendemos. E fomos buscar jogadores à segunda divisão. Ficámos a um lugar da Europa. É mau trabalho. Claro, fez encaixe de capital e conseguimos lutar até a Europa, até ao último jogo, perdendo para o Nacional. Depois do Boa Vista fomos para o Nacional que no ano anterior, só 3 jogadores, Serginho, Alexandre Goulart e Michel Fidalgo, se não estão em erro, fizeram 90% dos golos do Nacional. Nesse ano somos 3 vendidos. Nós vamos buscar um jogador ponta de lança ao Chaves, que era o que estava lá, que agora não me lembro o nome, o Cássio, que vem dos Chaves para o Nacional. Fizemos algumas reestruturações do plantel. Conseguimos lançar um guarda-redes que só jogava a espaços, que é o Diego Benagno, que está agora no Wolfsburgo, na Alemanha, que é o guarda-redes da seleção da Suíça. Conseguimos lançá-lo, fez uma época por completo e muito boa. Conseguimos lançar, portanto, tudo isto, ficámos também a um lugar da Europa. Com todas essas coisas, é mau trabalho. O que é que o Lúcio, digamos, diz? Porque as pessoas põem expectativas, é assim. O Carlos é um apologista do futebol bem jogado. O 4-3-3 dele. Sem dúvida. E às vezes a gente ganha, se jogar bem, se jogar melhor, ganha mais vezes. E é preciso também ter jogadores para esse tipo de... Nós chegamos ali, dentro daquilo, quer dizer, nós temos, quando vamos para os clubes estão na iminência de querer fazer dinheiro. E quanto a isso nada fazem. Agora, é preciso também dar tempo para que depois as coisas consigam voltar ao seu normal. Nós não fomos à Europa 2 vezes, uma no Boa Vista e outra no Nacional, por um lugar, ficámos abaixo do lugar que dava acesso à Europa. Não deixa de ser um trabalho meritório em função das situações que foram criadas. Olha, não disse o Carlos, mas disse o seu porque eu às vezes quando as pessoas me abordam esta situação e as pessoas dizem isso, não dizem com um sentido pejorativo, não dizem, dizem isso analisando o trabalho. Só que eu também digo, não é verdade, porque o trabalho que nós temos feito nos outros clubes, eu vou dizer, nós fomos para o Leixões. Chegámos ao Leixões, tinha subido com o Vítor Oliveira, um treinador que não precisa que se faça elogios, um treinador das subidas de clubes à primeira divisão, mas tinha uma forma de jogar que não era a nossa. Portanto, era outra forma de jogar, era diferente. Cada cabeça a sua sentença. Porque o futebol é como na matemática, não tem uma lógica, tem várias lógicas. Portanto, nós podemos ganhar a jogar de formas diferentes. Podemos ser campeões a jogar de formas diferentes. Certo? Portanto, como eu digo, não vou estar a dizer que é mau nem que é bom. Jogamos, temos um conceito diferente do que queremos para nós. E então nós estávamos numa chance, pegámos na equipa a jogar o futebol, como o Carlos gosta, mais apoiadinho, beneficiando o passe e tal. Nós começámos a jogar, ao princípio gostamos um bocadinho, não é? Porque uma equipa que vinha aqui a jogar mais de uma forma diferente, a nós gostamos um bocadinho para que a equipa entendesse. Mas depois, quando entendeu,
nós começámos a pontos, fizemos um jogo contra o Benfica no estádio do Bessa, não sei se vocês ganhamos, empatámos 2-2, um jogo excelente que a equipa teve muito bem, pronto, e apanhámos uma equipa com o Benfica que, pronto, também no seu melhor. Claro. E conseguimos, a faltar 6 jornadas, estávamos nós, 5 jornadas, estávamos nós a 6 pontos da linha d'água. Fomos perder a Naval e a segunda-feira ligam para o Carlos a dizer que vamos embora, vamos despedir-nos. Sabe o que aconteceu ao Leixões? O Leixões não desce de divisão por 1 ponto. Porque o Paços Ferreira foi jogar a Leiria e perdeu o Paços Ferreira. Porque se o Paços Ferreira ganha em Leiria, quem descer era o Leixões. Portanto, aí está. Mas de qualquer das maneiras, o Carlos era um homem que gostava muito de fazer bons resultados contra o Benfica, principalmente. Não, e nós fazíamos bons jogos. Fazia bons jogos em todas as equipas. Portanto, isto foi uma pequena provocação, mas foi uma provocação que está aqui, está constatada, foram os jornais que este trouxeram. Não, mas no caso tem uma forma, o Carlos é assim, eu vou explicar como o Carlos é. O Carlos não altera o seu modelo de jogo por jogar ao Dragão, à Luz ou ao Balado. Não altera. Mantém o meu fio de jogo. Ele quer manter. Agora, os jogadores por si só têm que reconhecer que estão a jogar com os jogadores com titular. Tem que ter mais cuidado em termos de ocupação de espaços. Mais empenho, não é? Não, mais na ocupação de espaço, porque esses jogadores tendo um espaçozinho é problema. E então, porque a nós interessa-nos também as equipas do nosso campeonato. Para que é que eu vou alterar o nosso modelo de jogo se depois vou só para ter uma bandeira? Não, interessa não é que a equipa ganhe confiança, ganhe coisas boas para que quando as equipas jogarem do nosso campeonato a gente possa vencê-los e estarmos todos preparados para as pôr em prática. Muito bem, passamos este capítulo, agora vamos então para a reta final deste nosso programa, vamos falar agora do nosso Varzim novo, mas do nosso Varzim atual. Depois de algumas jornadas, aliás, depois de ter entrado muito bem este ano na fase inicial do Campeonato Nacional de Séniores, o Varzim parecia e tinha todas as condições para fazer um excelente campeonato e estar neste momento a lutar numa outra série que não esta. Claro. Não sei se agora esta conversa também pode ser para o Jorge Marques, quando quiser pode fazer a sua intervenção, mas o que eu queria perguntar ao Lúcio, o que é que podia, no seu entender, o que é que aconteceu para uma equipa que teve uma entrada até ótima no início de época e depois olha, se me perguntassem, eu fui ver o Torneio do Verão e vou ver alguns jogos de Varzim em casa, quando tenho disponibilidade vou ver, e porque gosto de ver também. Com certeza. E quando eu vi o Torneio do Verão, vi o todo, dizia o Varzim, a manter-se assim, o mais que poderá acontecer é ficar em segundo lugar, mas mesmo assim vai ser difícil, porque as equipas que eu estou a ver, porque não conhecia as equipas todas do Campeonato Nacional de Sénior. Disse, o Varzim a jogar assim vai ficar em segundo, porque tem uma qualidade de jogo muito boa, tem jogadores aqui que podem fazer a diferença. E eu venho ver os jogos, aquilo passou-se, começou o campeonato e tal. Quando eu venho ver os jogos do Varzim, alguns jogos em casa teve muito azar. Ou azar ou falta de competência, sei se se pode dizer, porque jogava bem, mas na altura da finalização era um problema. Era um problema. E não merecia ter resultados que teve. Só que isso depois acontece que começa a haver a desconfiança. E quando eu vi os jogos em casa, com o Varzim que eu vi, não tinha nada a ver com o Varzim do Torneio do Verão. Não tem nada a ver. E os jogadores eram os mesmos. Só posso levar a crer que a falta de confiança, a falta de bons resultados, levou a que esses mesmos jogadores que nós vimos fazer bons jogos no início da época estivessem a passar por um momento de desconfiança. Portanto, é só isso que eu entendo, porque como homem do futebol não quero crer que sejam as coisas. E quando isso acontece, quando entramos num período de desconfiança, é muito difícil depois sair de lá. E a prova evidente é que o Varzim caiu numa situação em que ninguém esperava. E esperemos agora que o Varzim consiga pelo menos 3 vitórias ou 4, que consiga vencer os jogos todos até ao fim, mas se não conseguir, consiga 3 vitórias consecutivas para poder sair desta situação e até para os próprios jogadores ganharem confiança no vosso entender, e nós temos que ser realistas, acha que perdemos tempo quando o José Augusto não tem mais campo de manobra e tem mesmo que sair,
Acha que houve um erro de estratégica de passar o Alexandre, que é um excelente, foi um excelente jogador, é um excelente homem, é um excelente diretor, mas não acham que houve uma precipitação de colocar o Alexandre, portanto, à frente da equipa? O que é que dizem? A pergunta é para os dois. Eu penso, para dar a minha opinião em relação a isso, penso que o Alexandre pegou na equipa para tentar fazer o melhor. E isso ninguém duvida. Quando se pega na equipa assim, há dois caminhos. Ou sai vencedor, ou sai derrotado, entre aspas, não é? E pronto, e o Alexandre tentou fazer o melhor que sabia, mas lá está, eu aí penso que os jogadores também, que concordo com o Lúcio, essa desconfiança prejudicou bastante o trabalho. Ele pegou na equipa na pior fase, na minha perspectiva. Dizendo assim, é como eu digo, eu não sei o que se passa para se tomar esta decisão, é porque as pessoas entenderam que seria o melhor para o Barzinho. Sim, eu acho que foi nessa intuição. Se não perguntarem que foi o melhor para o Alexandre, eu digo já que não. Claro. Para o Alexandre não foi. Porque o Alexandre, agora, para o Barzinho foi melhor. E eu, se calhar, o Alexandre quis fazer um bem ao Barzinho. De certeza que foi essa. Agora, o Alexandre fazia não dava para mais. Exatamente, é o que eu estou a dizer. Tentaram fazer o melhor para o Barzinho. Mas o Alexandre correu um risco enorme. que é o que eu digo. Porque... Portanto, foi um homem corajoso. Foi, sem dúvida. A gente teve uma coragem enorme que eu não sei que outra pessoa teria. Tendo duas posições, a gente depois ia ficar com mais uma, sabendo de antemão que qualquer coisa que corresse mal... que existia e existe ainda, infelizmente, digamos, nos associados. Qualquer coisa, exatamente. Não é... Qualquer coisa que corresse mal e ele cair em cima dele, de certeza absoluta, e ele pensou nisso. Portanto, foi um homem de coragem ao fazer isso. E, portanto, espero que as pessoas não entendam as coisas como uma forma de ver diferente daquilo que eu estou a dizer. Não, ele tentou fazer o bem ao Barzinho, não conseguiu, como muitos outros. Não é? Como muitos outros, não foi feliz, como muitos outros, mas tentou melhor e beneficiando do clube, ao clube também não ter mais despesa ainda. É isso. No fim e ao cabo, teve que vir, mas numa outra circunstância. Era isso que eu queria dizer, precisamente era isso que eu queria dizer. Portanto, não se pode... O Brasil não está numa altura de despender... Não havia, naquele momento... E tentou a forma mais simples. Pensou... Eu imagino as dores de cabeça do Pedro Faria naquela semana, para tomar a decisão de ter mesmo de tomá-la e pronto, foi aquela que viu mais rápida, não é? E momentânea para em benefício do... A única pessoa que saía a perder no meio disto tudo era o Alexandre. Exatamente. Se ganhasse, se as coisas corressem bem, pessoas, pronto, não era normal, o Alexandre chega ali, conhece a equipa e tal, se calhar não valorizava muito. Não valorizava muito, dava-lhe valor, não é? Porque pagou, mas pronto, ele conhece e tal, tinha sempre aquela... Perdendo, as pessoas vão logo buscar, vão logo dizer que, não sei, que eles valorizam muito mais. As pessoas são mesmo assim, não é? São, o mundo do futebol é assim. Todos, o mundo do futebol é como todos, não é só com o Alexandre, mas o Alexandre sabia. E para a honra seja feita, portanto, o Alexandre também, aqui manifestamos portanto, a nossa solidariedade pelas situações. Aí aproveito também para acrescentar a injustiça desta organização da segunda divisão, que não tem pés, para mim não tem pés nem cabeça. Se vamos falar por aí, professor, sinceramente, assim tínhamos um programa a seguir. Estão na formação, exatamente, por aí. Mas ao partir a divisão em duas... Não se entende. Aqueles clubes que têm objetivos de subir, não é? É claro, não conseguirem o objetivo, a época está acabada. Mas eu disse que o Felgueiras tinha uma equipa na primeira fase e agora não tem quase nenhum dos jogadores que jogaram. E depois todos os outros clubes que jogam connosco também, muitos deles já... Depois acontece, nós estamos a falar no futebol, e nós sabemos que nem toda a gente cumpre rigorosamente aquilo que promete. E isto acontece o seguinte, se as pessoas não pensam no futebol, uma equipa que, como disse aqui o professor, disse bem, chega a meio, não tem nem para trás nem para a frente, não tem objetivo nenhum, o que é que faz? Deixe de pagar. Coisa mais fácil, exatamente. Quer dizer, embora vai. Pois, e joga com os júniores. O clube já não tem mais para os próprios jogadores, não é? E para os próprios jogadores, depois os jogadores ficam assim, é desmotivante. Porque já, não mas isso é como digo, nós estamos mesmo no nosso limite e daríamos aqui para se calhar numa outra altura voltaremos a falar, porque este programa existe exatamente para isso, para falarmos do futebol, provavelmente dito, mas nomeadamente do nosso Varzim.
Viram o jogo do passado domingo? Vi. Contratação Vítor Paneira, respostas telegráficas, boa, má, assim, ótima. É assim, eu não vou jogar o Vítor Paneira só agora por causa destes 2 jogos. Não, com certeza. Tenho passado, quando passou fez bom trabalho, acho que é uma pessoa capaz de tirar o Varzim desta situação. Tem conhecimento profundo daquilo que é o Varzim, tem conhecimento profundo do futebol que se pratica neste campeonato nacional de séniores. Portanto, acho que é a pessoa que pode tirar o Varzim desta situação. E esperemos que seja feliz. Se ele for, de certeza que todos nós vamos ficar também mais felizes. Viu o jogo domingo, sei que viu o professor, como é que qual foi a sua versão? Gostei bastante da equipa, achei a equipa muito mais aguerrida e com mais vontade, principalmente no meio campo. E uma nota de destaque para o Pedro Sá, que acho que fez um grande jogo e é o verdadeiro Pedro Sá este que nós precisamos ali no meio campo. Gostei de Rui Figueiredo também. E pronto, a equipa mostrou vontade e acima de tudo os sócios público, gostam. Sócios. É disso. Gostou do incentivo dos nossos sócios no domingo? Sim. Acho que os adeptos precisam de vitórias e no final do jogo via-se sorrisos e há muito tempo que já... Mas eu também, desculpa, os adeptos precisam de vitórias, mas também o jogador precisa que os adeptos incentivem a vitória. Sim. Portanto, é isso que eu dizia. Íamos pedir a cada um precisamente para mandar esse recado aos nossos associados. É a relação causa e efeito. Se o adepto aplaude pela vitória, o jogador também gosta que o adepto o puxe para essa mesma vitória. E portanto só com aplausos, só com incentivos, só com o Estado bem moderado, com muita gente a puxar, é que é mais fácil ganhar. É muito mais fácil ganhar. Sim. Professores, as palavras, portanto, dirigidas aos sócios, não a mim, antes de dizer a última palavra aos sócios, vou salientar a presença aqui do Lúcio, e acho que o Lúcio para mim era um ídolo. Eu era pequenino, ia ao futebol com o meu pai, ia para a claque da Juve Norte com o meu tambor na mão. Lembro-me do tempo do Lúcio, quando via o Lúcio na rua, era o Lúcio, vai ali o Lúcio. E jamais era motivador. Jamais imaginaria que algum dia estivesse numa entrevista. Lado a lado. Para mim é uma grande honra e agradeço também a vocês o convite. Obrigado. E pronto, e acima de tudo, para os sócios uma palavra de não desistam, apoiem o Varzim agora, que apoiar o Varzim quando está bem é fácil, somos mais um. Quando está mal é mais difícil, mas temos que lá estar e é para isso que temos que estar. E quem gosta verdadeiramente do Varzim, apoie o Varzim, não largue o Varzim, não desista. Lúcio, para si também as últimas palavras viradas para esta câmara onde está aqui os sócios. A todos os pobres, a todos os varzinistas que acreditem, e vocês são importantes na forma como foram no passado, que me apoiaram a mim, que me fizeram as críticas quando vinham fazer, mas neste momento é mais de aplaudir, de apoiar este plantel que o Varzim tem, porque tem potencial para ser esta situação. E vocês também são pessoas responsáveis e fundamentais para que isso aconteça nestes próximos jogos, são importantes para o Varzim. Com estas palavras nos vamos despedir. Antes, porém, voltando a lembrar que até ao dia 10 vai ser assim, dia 10 de maio, não se esqueçam, primeira caminhada Lobos do Mar, é uma organização inédita do Varzim Sport Clube. Contamos com toda a população, sejam sócios ou não sejam, compareçam, vamos fazer uma grande caminhada pelas ruas da cidade, vai ser uma festa, antes da partida e na chegada vamos ter animação, nomeadamente com algumas das nossas outras modalidades, nomeadamente o Karaté, estará a fazer exibição antes da partida, portanto queremos muita gente ao lado do Varzim e as inscrições, como disse, são simbólicas, em troca recebem um kit completo em custo superior àquilo que vão dar, portanto aí já é um incentivo, mas o fundamental, o que queremos é que esteja presente nessa caminhada para dizermos ao Varzim, estamos aqui, estamos presentes, nós somos da Póvoa. E com isto, meus amigos, terminamos. Um grande abraço para todos. De hoje a 8 dias estaremos aqui com mais uma glória e, quem sabe, outras novidades. Até lá, um resto de semana muito feliz. Foi muito bom estar aqui consigo.
Muito obrigado, Zé Marcos, muito obrigado ao professor Jorge Marques, muito obrigado também ao Lúcio Pereira. Tivemos hoje um programa de luxo, mais um, aqui na Norte Litoral TV, na Varzim TV, na Norte Litoral TV, porque assim vamos tendo sempre os nossos convidados muito, muito especiais. Como especiais são também, pois claro, os nossos patrocinadores. Marcamos encontro para de hoje 8 dias, mas não deixe de lembrar aqueles que nos apoiam semanalmente aqui neste Preto no Branco. Boa noite. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679.